Começamos bem em 2026 com Anthony Kiedis misturando a guerra civil libanesa com o Bola Gato no parque. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 e lembra aquele filhotinho que apareceu há 2 meses atrás no canal? Ele já está com 4 meses e 9 quilos, então ele está crescendo bastante. Ele mal cabe no meu colo e me deu bastante atividades aqui para fazer nas minhas férias, que não foram tão férias assim, continuei atendendo. Tenho surpresas novas para o canal, então... sem ser essa semana, talvez na próxima vai entrar no ar um vídeo com uma convidada muito especial e eu espero que vocês deem para ela todo o amor e carinho e o respeito que vocês têm me dado nesses últimos 4 anos. Volta o canal então, não estamos mais de férias. Deixa eu descer ele aqui que ele quer já incomodar e aí eu falo de mais surpresas que a gente tem aqui no canal. Nem descer ele quer deitar. Ele é um preguiçoso, é muito esperto, é muito carinhoso. É impressionante como esse doguinho aqui tem me trazido bastante alegria e também comido todos os rodapés do apartamento. Deixa eu botar ele no chão aqui que ele realmente está bem pesado. Então o nosso cenário aqui vai ser na sala de casa com os meus discos ali, né? Não são todos os meus favoritos porque não tem espaço, eu quero fazer mais uma prateleira para botar mais disco, mas eu acho que tem uma amostra bem boa ali do que eu gosto, né? A gente tem o Iron Maiden, Black Sabbath, Michael Jackson, AC/DC e Kiss, e podia ter muito mais outros discos ali na parede. A guitarra do Rock Band, nas férias eu consegui retomar e jogar um pouquinho esses jogos de ritmo que eu acho fantásticos. Eu amava Guitar Hero, conheci muitas bandas muito boas jogando Guitar Hero, então eu acho que é uma coisa que foi uma moda, né, que pegou no mundo e, né, o Jung tá aqui junto comigo, ele vai participar dos vídeos, vai dar pra ver ele passando ali, então ele já vai começar a participar mais. E a mudança de cenário também é por causa disso, né? Se eu ficasse na sala onde eu gravava antes, é ali já pra dentro do apartamento e eu não quero que ele vá para outros quartos, então eu mudei minhas coisas para a sala até para fazer companhia para ele, então ele tá mais presente aqui no canal e a sala também ajuda para isso, eu também ficar mais presente na vida dele, ainda mais que ele ainda é criança, né? Então vamos acompanhar, né? Tenho atendido bastante criança e atender doguinhos não é diferente, ele também precisa de atenção, precisa de cuidado e tá aqui tentando me morder. Mais outras novidades então, falei que vamos ter uma convidada e vai ser muito legal, eu tô bem animado com essa nova possibilidade no canal, vai ser um quadro novo que eu espero que continue e eu espero que vocês gostem. Olha aqui o nosso amigo participando. De Jung, ele só tem o nome porque ele não é nem um pouco quietinho, filosófico, ele tá na fase de destruir, então ele quer morder. Então o que a gente tem para falar? Não vai acabar, né? Faltam 23 músicas pra gente traduzir a discografia completa dos Chili Peppers, mas o Flea já deu uma entrevista dizendo que eles estão gravando músicas novas. Então, provavelmente quando eu terminar aí a tradução das músicas de estúdio dos Chili Peppers, a gente vai ter algum anúncio, lançamento ou talvez até um single novo e vamos continuar traduzindo os Chili Peppers, né? Falando nisso, o Chad Smith fez um vídeo no Drumeo, aquele canal de bateria, tocando clássicos dos anos 70 e aí tem um vídeo dele tocando Burn do Deep Purple, que com certeza, tanto a banda Deep Purple como o disco Burn deveriam estar na minha parede porque é absolutamente fantástico, obra impecável. Ian Pace na batera é um cara que não falam tanto do potencial que ele tem na batera, mas o Ian Pace é um dos grandes monstros baterísticos. Então, novo disco dos Chili Peppers, Chad Smith no Drumeo tocando Burn, vai ter um podcast com uma amiga que vai ser excelente, né? Já dei um spoiler aí, né? Mas vamos gravar alguns vídeos com uma amiga que vai fazer algumas participações no canal. Espero que seja recorrente, porque eu acho que vai ser muito legal e depende de vocês também tratar ela com muito carinho, porque a gente tem conversas muito interessantes. Chega de spoiler, e eu vou anunciar quando estiver mais próximo da data, porque é uma coisa que a gente estava conversando aí nas férias de fazer e agora vai se concretizar. Então eu tô bem animado. Espero que vocês tenham passado bem aí essas férias, o canal retomando, voltaram as nossas segundas, voltamos às nossas conversas, voltam os pedidos, mudança de cenário, algumas mudanças, né? Nessas férias aí eu aproveitei, não sei se dá pra ver, mas eu fui bastante pra rua, né? Então eu cheguei até a pegar um bronzeadinho aí, tô correndo bastante na rua, uma coisa que eu não fazia, então perdi uns quilinhos, então a gente tá aí, né, cuidando do doguinho. Férias foram bem agitadas, continuei atendendo, então pra gente não perder o vínculo com os pacientes, a gente continuou atendendo eles durante as férias, tirando ali algum recesso e aí é o carnaval, mas fora isso, atendimentos continuaram, então tô afiado na psicologia, li bastante nessas férias, toquei bastante, consegui jogar uns games que fazia tempo que eu não jogava, retomei o
o Guitar Hero, né? Que é aquela guitarra... Comprei essa guitarra justamente porque ela funciona tanto no Rock Band quanto no Guitar Hero, então deu pra matar a saudade, a nostalgia. E vamos pra música de hoje, que é Battleship, encerrando o Freaky Style. Battleship é o navio de guerra, e essa música tem um embalo fantástico, né? Os vocais ali são do início da carreira da banda, sempre falo isso, mas o instrumental já era impecável, bem embalada, tem um groove fantástico. E aí ele diz no verso 1: 3 miles off the coast of Beirut, New Jersey's guns get ready to shoot. Take a walk down the firing room, fire one, it's a shakedown cruise, né? Então aqui o que a gente tem? A gente tem o New Jersey, né? Que é ali uma cidade ali perto de Nova York, ao lado de Nova York, né? Cruzando a ponte. E a gente tem ali 3 milhas, né? Fora da costa de Beirute. Então, teve uma guerra, né? A Guerra Civil Libanesa, onde os Estados Unidos tiveram o Battleship, esse navio de guerra, que era o USS New Jersey. Então a gente não está falando de New Jersey o local, mas a gente está falando de New Jersey o navio de guerra. Então ele é um Iowa Class Battleship. O que isso quer dizer? Não sei, mas ele foi muito utilizado na Segunda Guerra, né? E aí depois, em 1983 e 84, durante essa guerra libanesa, os Estados Unidos voltaram a usar ele, né? Então, 3 milhas fora da costa de Beirute, as armas do New Jersey, né? Aí faz mais sentido, né? Do que ser as armas do New Jersey são os descendentes de italianos, se a gente for falar da região, né? As armas estão prontas para atirar, né? E aí a gente tem também, se a gente for usar alguma gíria sexualizada, né? A arma está pronta para atirar, é muito, né? O objeto fálico e... Não sei se aqui o Anthony quis fazer isso de propósito, né? Mas a arma tá pronta para atirar, né? A gente tem o shoot to thrill do AC/DC, né? Atirar para chocar, né? Então, é essa ideia de que... né? O thrill pode ser choque, pode ser a ideia também de atordoar, né? Então tem essa ideia que a gente também vai ter o shakedown aqui na próxima frase, que também pode ser atordoar, né? Um atordoamento, né? Take a walk down the firing room, fire one, it's a shakedown cruise, né? Então, deu uma caminhada aí pela sala de tiro, né? Ou seja, o lugar onde eles disparam, onde ficam as armas, né? Então, deu uma caminhada aí pela sala de armas. Dispare um, it's a shakedown cruise, né? Então, o shakedown é a ideia de sacudir, né? Mas aí a gente tem várias conotações para shakedown, porque o shakedown de uma pessoa é tu sacudir ela literalmente para tirar alguma informação ou tirar alguma coisa dela que seja valiosa. O shakedown, por exemplo, na Fórmula 1 ou no Rally, é a ideia de tu botar o carro na pista para testar, para ver se nenhuma coisa vai, né, dar uma sacudida no carro para ver se nada vai cair, né? Se os ajustes que tu fez vão funcionar, né? E aí o shakedown, quando tu usa um navio de combate para atirar em algum lugar, é a ideia de atordoar. É a ideia de tu disparar para que as pessoas, né, prestem atenção, para que elas fiquem alerta ou até mesmo serem sacudidas no sentido de ficarem mais ansiosas, né, saberem que elas estão sendo atacadas, né, aquela ideia de supressão, né, de tu usar aí as armas ou os tiros ou as bombas e os barulhos para que as pessoas fiquem atordoadas, né, fiquem mais agitadas, não consigam se concentrar, né, e isso aí mexe com o psicológico delas no momento de guerra. E aí ele diz Blowjob Park, né? Então, a gente até pode fazer, né? Eu falei que talvez não tivesse alguma conotação, mas, né? O refrão já reforça a ideia do Blowjob Park, já reforça a ideia de uma conotação sexual. E acabei de descobrir que a minha sala, assim como o outro quarto onde eu gravava, também tem o problema da iluminação. Então eu tive que fechar a cortina aqui, mas vamos ajustando ao longo do tempo. O que importa é a tradução, né? Então voltamos pro Blowjob Park, onde ele diz, né? O parque do blowjob, como é que a gente vai traduzir aí, né? O parque do Bola Gato, né? Lembra daquela clássica gíria de quinta série? Então, o Bola Gato, o parque do Bola Gato, a gente vai pegar a referência aqui, né? Como eu estava falando antes, então. O que ele diz? A arma pronta para tirar tem a conotação, né, sexual. Então, no refrão ele fala Blowjob Park, clássico refrão do início da carreira da banda, né? Onde o refrão não tem melodia nenhuma, é só o cara gritando o nome da música. Ele diz aqui, né? O Blowjob Park foi inspirado pelas aventuras de alguém que estava tentando o Cliff, né? Eu não sei quem era o Cliff aqui, né? Porque que membro dos Chili Peppers no início da carreira se chamava Cliff. Mas aqui, segundo a referência, né, na sua autobiografia, né? Ou ele diz que o Cliff tinha umas aventuras aí nesse parque que ele ia para Mulholland, né? Mulholland é Califórnia. Mulholland é LA, né? É o Mulholland Drive, né? As colinas de LA, se eu não me engano. E aí tem o filme Mulholland Drive também, né? Aí ele diz aqui, né, que tinha muitas pessoas oferecendo para ele bola gato quando ele parava nos banheiros para treinar
para aquecer os seus vocais, né? Então o cara já escolhia o Cliff, que quem souber quem é o Cliff deixa embaixo nos comentários, ia para banheiros de Mulholland para praticar os seus vocais, e aí as pessoas que estavam no banheiro, né, queriam oferecer para ele os bola gato, né, os blowjobs. Então a gente tem isso, que essa letra é muito Anthony, né? Misturar a Guerra Civil de Beirute com o Parque do Bola Gato, né? Começamos bem em 2026. No verso 2 ele diz: See the sailor boys dressed in blue, cheer the chance to make the news. Send the shell down the spiral groove, bombs away, it's a shakedown cruise. Então, interessante, olha. Veja o sailor, né? O sailor é o marinheiro. Veja o marinheiro, né, vestido de azul. Então aí é o uniforme clássico dos americanos. Cheer the chance to make the news, né? Então celebre a chance de fazer as notícias, né? De ser, né? Make the news é a ideia de fazer parte, né? Fazer algo que mereça ser reportado pelos jornais. Send the shell down the spiral groove. Aqui a gente tem algumas coisinhas bem interessantes do ponto de vista do inglês, né? E talvez a parte mais complexa da letra, né? Shell é concha, tanto é que o logo do posto de gasolina é uma concha. Mas no contexto militar, o shell eles usam para dizer aquilo que vai ser disparado da arma, do canhão, mas na verdade shell é só a cápsula, é só a casca, é a parte onde vai a pólvora e vai o estopim? Não, a parte que... a espoleta, que seria antigamente, né? Mas o shell é a parte de baixo, né? O projétil que a gente chama, ele é feito de duas partes, né? A cápsula e o projétil em si, que é o que é disparado. E aí, para os americanos e na gíria, né? Shell ficou sendo tudo. Então, send the shell down the spiral groove, né? O que é o spiral groove? É a abertura do James Bond. É aquele cano em espiral, que essas ranhuras que tem dentro do cano, quando o projétil é disparado, essas ranhuras ajudam ele a girar mais e ganhar mais velocidade, mais impacto, mais força, né? Então, aqui a gente tem essa ideia de que o shell é o todo, apesar de só falar da parte básica ali onde fica a pólvora, e o spiral grove, a ranhura é grove, mas na verdade aqui o Anthony quis escolher groove, que é embalo, que é batida, né? Então a batida espiral. Aqui ele deu uma misturada, né? Talvez para rimar, né? Groove com cruise, porque grove não ia rimar com cruise, né? Então eu acho que ele trocou intencionalmente para rimar, porque na verdade a espiral e as ranhuras de dentro do cano são chamadas de grove, não groove, né? Então, mande a bala, né? Vamos traduzir como bala, também serve, né? Então, se eles podem usar a casca como todo, a gente usa a bala como todo. Na verdade, a analogia é a mesma, né? Só que para eles é a parte de baixo, para nós é a parte de cima, né? Então, mande a bala para dentro das ranhuras e espirais, né? Bombs away, it's a shakedown cruise, né? Então, bombs aí não faz sentido, né? Porque ele está disparando um projétil, que é uma bala, algo que né, tem muito mais a ver com bala do que bomba, mas aí ele diz bombs away, né? Mas o bombs away é a ideia de disparar, né? Então pode ser uma gíria também, uma expressão para disparar, mas literalmente seria, né? Jogue as bombas. It's a shakedown cruise, né? Então é um cruzeiro que faz o shakedown, né? O battleship eu acho que não é um cruzeiro, né? Então cruzeiro e battleship são navios diferentes, né? Então a gente tem o destroyer, tem o battleship, tem o cruiser. Eu acho faz muitos anos que eu não jogo Red Alert para me lembrar das classificações dos navios de guerra, né? E até porque da parte de Segunda Guerra que eu gosto muito, navio sempre foi uma que eu me interessei menos, assim. Então, a gente tem aqui simplesmente que é um cruzeiro que a função dele é muito mais de atordoar e deixar as pessoas ali, né, mais em alerta do que necessariamente destruir, né? E aí ele diz: 3 miles away off the coast of Beirut, New Jersey's guns are ready to shoot. Take a walk down the fire room. Fire 2, it's a shakedown cruise. Então aqui ele repete a mesma parte da letra, mas ele diz atire 2, né? Já que ele está de volta para o verso 2, ele diz atire 2, né? No verso 1 ele diz atire 1, no verso 2 ele diz atire 2, né? Blowjob Park. E aí completamente não relacionado com a letra, ele diz que está no parque do Bola Gato, né? Então, Anthony sendo Anthony desde o início da banda, né? Ou a ideia de comparar, né, que o seu instrumento é tão forte quanto um navio de guerra. Então, o seu disparo atordoa as pessoas que são atingidas pelo seu conteúdo, né? Pelas suas balas, né? Mas aqui ele está falando que é a história do tal do Cliff. Não sei se é o apelido de alguém da banda, mas então o Cliff é o cara que estava, né, no Blowjob Park, não necessariamente o Anthony. Mas essa então foi Battleship, retomando as atividades do canal. Como sempre, essa conversa continua embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.